noite. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar início aqui à nossa palestra da noite de hoje. Hoje é 9 de novembro de 2023. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Eu vou passar a palavra agora a Denise, tá bom? Denise, a palavra está com você. Liga seu microfone. Boa noite a todos. Estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Boa noite, Jorge. Boa noite, Vera. Boa noite, Carmen. Ana Constantino. Estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E hoje a nossa irmã, Rose Figueiredo, vai nos falar, fazer um estudo com a gente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 1 a 6. Mas, antes disso, a nossa querida irmã, Carmen de Matos, vai fazer a leitura do preparo e a nossa prece da noite de hoje. Boa noite, Carmen. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lourival Lopes, e a lição escolhida tem como título Ânimo para Vencer. E ela nos diz assim: por que se sujeitar ao desânimo? Por que desprezar a paz de espírito? Tu tens verdadeiramente as sementes de tudo que é bom. Dormem dentro de ti as boas ideias, o sentido positivo e o poder de agir. Por isso, eleva-te, enxerga o sol atrás do monte de tuas criações mentais. Pondera seriamente sobre o significado do que fazes e sobre a finalidade da tua vida, e toma decisões que não prejudiquem ninguém. Adota a seriedade em relação às coisas espirituais e antevê um amanhã de luz. Vê longe, não apenas centímetros à sua frente, e entrega o teu espírito para que Deus faça nele a melhor obra. A luz que está em ti precisa do combustível do teu ânimo. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos, só temos a agradecer a Jesus, ao nosso Pai Criador, a Francisco de Assis dessa casa e todos esses espíritos amorosos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos fazem cada vez mais nos envolver com a palavra do Mestre, esse Evangelho tão abençoado, que é essa ferramenta poderosa para a nossa reeducação. Então, nessa noite de hoje, que Jesus possa abençoar a nossa amiga Rose, que mais uma vez nos traz o fruto dos seus estudos, do seu envolvimento com a doutrina espírita, suas reflexões tão importantes para nós, que nos explicam, que nos trazem um esclarecimento tão importante que nós desejamos tanto para que a gente possa compreender cada vez mais essa doutrina abençoada. Então, que Jesus abençoe a nossa amiga, a sua família, seus propósitos, seus projetos de vida. Então, estamos aqui abençoados essa noite e só temos a agradecer. Fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, Rose, seu microfone está fechado. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Agradeço o carinho, a presença de todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. O estudo da noite de hoje é dessa obra maravilhosa, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós vamos estudar na noite de hoje capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos estudar o item 1, qualidades da prece, até o item 6, eficácia da prece. Então, que Deus possa nos inspirar, possa nos auxiliar nesse estudo da noite de hoje. Eu vou iniciar aqui
compartilhando a tela com vocês. Eu acredito que todos estejam vendo, não é? Denise, por favor, me dá um retorno. Sim, querido, estamos vendo. Estão todos vendo. Deixa eu só ampliar aqui. Isso. Opa, espera aí um instantinho. Deixa eu... Agora sim. Vamos lá, vamos ampliar aqui. Então, aí está, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, itens 1 a 6, qualidade da prece e eficácia da prece. Quando a gente olha para essas imagens, todas as imagens de Jesus são muito bonitas, né? Mas quando a gente vê essa imagem, Jesus ali fazendo a sua prece, não é? Porque tem muita gente que pensa assim, ficar rezando não adianta nada. Eu rezo, rezo, rezo e nada acontece, nada muda na minha vida. Olha só que imagem linda, né? Jesus rezava? Sim, Jesus rezava. Jesus, muitas vezes, o tempo todo, afinal, ele tinha que dar o exemplo, ele se recolhia e fazia a sua prece. Pedia o amparo do Senhor, o amparo de Deus, o amparo dos espíritos amigos, seus companheiros, e recebia a bênção do alto. Então, ele deixa para a gente esse exemplo da prece, tão lindo, né? Um exemplo maravilhoso. Mas vamos lá ao nosso estudo. Qualidade da prece. Eu vou iniciar lendo aqui o Evangelho do item 1, porque nós estamos no capítulo 27, pedi e obtereis, item 1, qualidade da prece. Está escrito assim no Evangelho: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo de 5 a 8. Item 2. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoarás os pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E o item 3. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então, é bom a gente reler, não é, essas passagens do Evangelho para a gente perceber a linda mensagem que é apresentada para nós
pelos Espíritos Amigos do Evangelho, no capítulo 27, itens de 1 a 3. Mas vamos analisar aqui, né, de uma forma um pouco mais profunda, o que está escrito nesses itens 1, 2 e 3 do capítulo 27, que tem por título Qualidade da Prece. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Então, vamos analisar item por item dos pontos mais importantes que Jesus apresenta no Evangelho. Orai em secreto. O que significa orai em secreto? É aquela oração que você faz, né? É bem íntima, é aquela oração bem profunda. Não é aquela oração para o mundo ver, para que as pessoas digam, nossa, como aquele homem religioso. Olha que palavras lindas ele diz. Porque muitas vezes as pessoas buscam, né, fazer aquela oração pomposa, com aquelas palavras, né, muito bonitas, muito chiques, podemos dizer assim. E, na realidade, aquela oração não está transmitindo nada. Eu, quando lembro sobre essa simplicidade da oração, eu me lembro daquela história, né, que o Chico conta, eu acho que é no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, aquela história do Zé, lembra? Que o Zé chegava na porta da igreja, sentava ali, um homem muito humilde, um morador de rua, e ele olhava para o altar, onde estava a imagem de Jesus da igreja, que ele, todas as manhãs ele sentava ali na porta, né? E ele dizia, Jesus, Zé está aqui. Aquela simplicidade daquele homem. Nessa frase, Jesus, Zé está aqui, ele dizia tudo que lhe ia ao coração. Então, esse é o orar secreto. É você se dirigir a Deus, né, na sua simplicidade, na sua profundidade. Você e o Pai. Você e Jesus. E essa oração que nós fazemos, que devemos fazer. Orai em secreto. Não é preciso que os outros saibam o que vamos conversar com o Pai. Somos nós e o Pai. Não somos nós e Jesus. Porque no passado, né, as religiões antigas diziam que para que nós pudéssemos conversar com Deus, precisávamos de um intermediário. E normalmente esse intermediário era quem? O sacerdote. Dessa forma, essa instituição religiosa ficava sabendo dos nossos sonhos, das nossas aspirações, e muitas vezes isso era usado contra o homem. E aí, Jesus veio nos mostrar o quê? Que nós não precisamos de intermediário, nós podemos falar diretamente com Deus. E aí eu lembro da nossa amiga Marilena Mota, que sempre dizia, né? Ao orar, faça o seu DDD, descagem direta para Deus. Então, nós podemos conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os amigos espirituais, diretamente sem intermediário, fazendo a nossa oração, né? Como ele diz aqui, orar em secreto. Quando orar, está no Evangelho, diz ele, Jesus, não vos ponhais em evidência, antes orais em secreto. Então, essa é uma definição das qualidades da prece que Jesus nos ensinou. A outra, não ore muito, não use muitas palavras. Lembra do Zé? Jesus, José está aqui. Não ore muito, não fale muito. Seja claro, seja objetivo, né?
Para que aquela multiplicidade de palavras? Será que nós achamos ou acreditamos que se eu falar muito, Deus vai me ouvir melhor? Então, nós não precisamos usar muitas palavras para expressar os nossos sentimentos. Orai com sinceridade. Né? Orai com sinceridade, porque o Pai sabe tudo que vai em nosso coração. Então, quando nós estamos na nossa oração com Deus, devemos ser sinceros, o que muitas vezes a gente não é ao conversar com um amigo, ao abrir coração com alguém. Mas com Deus, busquemos ser sinceros. Falar das nossas dificuldades sem ter nenhum tipo de vergonha, para que o Pai realmente perceba que nós estamos falando com verdade. Outra qualidade que o Senhor chama atenção. Antes de orardes, perdoai-lhe. Se nós tivermos algo contra alguém, antes de pedir ao Pai alguma coisa, antes de dirigir o nosso pensamento ao Senhor, vamos buscar perdoar aquele que nos ofendeu. Está aqui no Evangelho, né? Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado. Então, antes de orar, antes de pedir a Deus alguma coisa, vamos perdoar aqueles que nos fizeram mal ou aqueles que nós achamos, né, que não gostam de nós ou que nos fizeram alguma coisa ou que não nos são simpáticos. Ore com humildade, como publicano, não com orgulho como fariseu. É muito interessante, né, aqui essa passagem chega a ser até engraçada quando o fariseu diz assim, está no item 3, né? O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens. Olha o orgulho desse fariseu, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. O publicano estava orando ao lado dele. Então, ele se colocou ali em destaque. Ele se colocou, ele diz aqui, que rendo-vos grato por não ser como os outros homens que são ladrões. Então, ele já chamou todo mundo de ladrão, de injusto, de adúltero. Ele não. Ele é um homem puro, sincero, né? E não deixou passar nem o publicano que estava ali do lado. Todos sabem que publicano é um coletor de impostos, né? E ainda diz mais. Olha, exaltando as qualidades dele. Jejum 2 vezes na semana. Dou dízimo de tudo que eu possuo. Então, Jesus diz, não ore como fariseu. Ore com humildade como publicano. Olha só, o publicano está aqui no Evangelho. Ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus. Ele tinha plena consciência de quem ele era. Um homem que cometera muitos erros. Mas batia no peito o publicano dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí ele diz aqui no Evangelho, né? Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado. E o outro fariseu, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado. É o caso do fariseu. E aquele que se humilha, que é o publicano, será elevado. Então, que a gente ore como publicano, não como fariseu.
Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Jesus também chama nossa atenção para isso. Examinai os vossos defeitos, como o publicano falou, como o publicano fez. Ele disse: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Reconhecendo seus defeitos. Enquanto o fariseu destacou as suas qualidades, não é? Jejum 2 vezes a semana, dou dízimo, sou um homem bom, não sou ladrão, não sou injusto e adúltero como os outros homens. Então, Jesus chama a nossa atenção para isso, que a gente examine os nossos defeitos, os nossos vícios, não as nossas qualidades. Muito importante esses destaques de Jesus. Se vos comparares aos outros, procurai o que há em vós de mal. Foi o contrário do que fez o fariseu. O fariseu se comparou aos outros homens e procurou destacar em si o que era de melhor. Quando nós devemos, sim, procurar em nós o que ainda necessita ser corrigido. Foi o que o publicano fez. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou ainda um pecador. Porque nós precisamos buscar corrigir em nós os nossos vícios e não ficarmos destacando as nossas qualidades. Eficácia da fé, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedis. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Nós precisamos ter fé. Acreditar que tudo aquilo que nós pedirmos na prece, nós obteremos. Né? E nos ser concedido o que nós pedirmos. Marcos diz isso, mas a gente tem que analisar esse ensinamento de Marcos, porque nesse ensinamento há várias questões a serem observadas. Tá? Porque o Pai sempre nos responde, sempre nos atende. Então, seja o que for que peçais na prece, crede que nós obteremos. E concedido nos será o que pedirmos. Muitas vezes a gente diz: Senhor, dá-me isso, é só um exemplo, né? Que eu quero para eu ser feliz. Deus vai nos dar o que nós verdadeiramente necessitamos para ser feliz. Entendeu? Pode até não ser exatamente o que eu pedi, mas ele vai me dar o que é necessário para eu ser feliz. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Porque muitas vezes a gente abre a nossa lista de pedidos acreditando que tudo isso que eu estou pedindo vai me trazer a felicidade. Só que Deus vai nos dar, sim, o que nós precisamos, de acordo com o seu entendimento, para que alcancemos a felicidade. Há quem conteste a eficácia da prece. Há quem conteste. Deus conhece nossas necessidades. Alguém duvida? Ele conhece. Tudo no universo é encadeado por leis eternas. Não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. E muitas vezes, nas nossas preces, nós queremos isso. Nós queremos mudar os decretos de Deus porque acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo é a nossa verdadeira necessidade.
Então, para isso, é preciso mudar algumas leis. Mas tudo no universo é harmônico, é perfeito. Nós falamos isso, né, na aula passada sobre o magnetismo, né, como os animais, eles vivem a vida deles, muitas vezes, né, se guiando pelo magnetismo do universo, do planeta, fazendo suas migrações. Então, tudo é perfeito, tudo é encadeado por leis eternas. E nós não podemos querer, desejar que Deus mude suas leis perfeitas para atender os nossos pedidos, pedidos de pessoas que ainda não têm o verdadeiro conhecimento da vida, das leis do Pai. Há leis naturais, mas elas não estão submetidas à fatalidade. Deus sabe o que é bom. Deus sabe o que é para nosso bem. Por isso, na nossa prece, a gente sempre deve dizer, né? Seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Por isso que a gente diz eficácia da fé. Porque aqui diz eficácia da prece, né? Há quem conteste a eficácia da prece. Mas nós precisamos ter fé, acreditar na verdade, nessa verdade. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Vamos entender isso um pouquinho aqui. Não é lógico deduzir que basta pedir para obter, não é verdade? Então, tudo que nós pedirmos nos será concedido. Mas será que nós devemos acreditar, entender que qualquer coisa que eu pedir, eu iria obter? É claro que não. Não é assim que funciona. Injusto também acusarmos a providência se não obtermos aquilo que exatamente pedimos. E como nós falamos anteriormente, o Senhor, que é o Senhor da vida, conhece tudo, sabe o que é bom e o que não é bom para nós. Então, muitas vezes, eu, na minha irresponsabilidade, eu quero alguma coisa. Ah, se porque eu quero isso de qualquer maneira, o senhor tem que me dar, aí, independente da religião, as pessoas fazem aquelas correntes, aquelas fogueiras, né? Aquelas coisaradas todas, promessas, Senhor, se o senhor me der isso, eu vou subir a escada da Igreja da Penha de joelhos, os 300 e poucos degraus, meu joelho vai sangrar, vai ferir. Olha só o meu sacrifício, Senhor. O Senhor tem que me dar o que eu desejo. Mas será que aquilo, primeiro, será que Deus precisa de ver o meu joelho sangrando para se sensibilizar e me dar aquilo que eu quero, mesmo sabendo que aquilo não é bom para mim? Claro que não. Claro que não. E se eu não consigo aquilo que eu desejo da forma como eu desejo, devemos acusar a providência. Porque às vezes a gente diz, né? Como Deus é injusto, ele dá asas para quem não sabe voar. Eu estou aqui, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. Será que a gente não para pensar, por que será que eu não obtive isso? Será que a gente não para pensar que Deus sabe exatamente do que nós precisamos? E se não nos concede, por que será? Se Jesus diz que Deus é Pai de bondade, né, de infinita bondade e justiça, então, o que está acontecendo? Por que será que ele não me deu? Então, a gente tem que parar para refletir sobre isso, não é? Há uma razão. Há leis naturais, mas elas não estão submetidas à fatalidade.
Então, nós temos que parar para pensar sobre isso, não é? Será que as leis do Senhor são leis que não fatais? São leis que visam apenas nos castigar? Ele diz aqui no Evangelho, comentário, né, de Kardec: há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade, que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, muitas vezes, quando eu digo assim, há leis naturais, mas não estão submetidas à fatalidade, porque às vezes a gente, como disse anteriormente, Deus não vai mudar as suas leis para atender à vontade de um, à vontade de outro. Essas vontades sem responsabilidade. Tá? Mas isso não quer dizer, olha só, isso não quer dizer, como ele diz aqui, ó, que ele diz, é possível, olha só, possível portanto, que Deus aceda, atenda a certos pedidos, sem precisar perturbar a imutabilidade das leis que regem o concurso, subordinada sempre a essa doença à sua vontade. Então, muitas vezes, Deus, na sua bondade, na sua inteligência, ele atende a certos pedidos nossos, sem com isso alterar as suas leis. Entendeu? Então, quando a gente diz isso, nem tudo Deus observa as coisas, está pedindo uma coisa absurda, Deus não vai me dar, Deus não vai alterar suas leis. Mas Deus analisa os nossos pedidos. Ele analisa os nossos pedidos. E se ele achar por bem atender aquele pedido, ele vai atender, sem precisar alterar as suas leis. Mas também tem uma coisa, tem alguma coisa. Nós precisamos também saber pedir. Nós precisamos também saber pedir, tá? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio gera consequências, não é? Então, é preciso analisar o que eu desejo. Será que o que eu desejo realmente é necessário? Porque tudo no universo tem consequências. Todas as nossas ações têm consequências. Então, nós precisamos realmente analisar se o que nós estamos pedindo é necessário, como tem sido a nossa atitude, tá? Então, porque muitas vezes a gente está muito preocupado com o presente. E Deus vai nos conceder sempre se o indivíduo pedir com confiança, né? Então, a gente tem que acreditar nisso. Mas é preciso entender que, muitas vezes, o sujeito pede muito uma coisa. Eu preciso muito disso, eu preciso muito disso, eu preciso muito disso. E o Senhor nos concede. Só que aquilo que Ele nos concedeu terá consequências. E nós deveremos saber lidar também com as consequências, né? Porque muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, me conceda isso, me conceda isso, me conceda isso. E Deus concede. Deus concede. Mas, junto
com isso que nós recebemos, tem as consequências. E nós precisamos, né, arcar com essas consequências. E não ficarmos depois o quê? Acusando o Senhor pelas dificuldades. Por não conseguirmos administrar aquilo. Mas quem foi que pediu? Fomos nós. Fomos nós. Então, a gente precisa analisar isso. Será que eu estou realmente em condições de administrar as consequências desse meu pedido? Bastaria curvar a cabeça e esperar pela fatalidade? Aí a pessoa diz assim, mas se tem consequências, mudou de figura. Mudou de figura. Não, Deus, eu estou querendo isso, mas o que eu vou ter que administrar as consequências daquilo que eu pedi, então é melhor não pedir nada, né? Eu abaixo a minha cabeça e espero pela fatalidade. Mas olha o que está escrito aqui no Evangelho. Olha isso aqui. Sem dúvida, é do item 6, segundo parágrafo. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser aberrogadas, né, ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então, nós também não devemos fugir às nossas responsabilidades. Fugir de fazer alguma coisa com medo das consequências. Né? Porque Deus nos concedeu o quê? Deus nos concedeu a razão, a inteligência. Então, se eu vou curvar a cabeça com medo das consequências que pode advir de algo que eu vou fazer, por que então ter razão e inteligência? Né? Então, eu também não posso fugir. Eu peço a Deus alguma coisa sabendo que eu tenho que ser responsável por aquilo que eu vou receber. Haverão consequências? Sim, mas Deus me deu a razão, Deus me deu a inteligência para eu saber administrar aquela graça, aquele bem que eu recebi. Eu não posso me esconder. Se o sofrimento for de necessidade para a vida futura, Deus deixará acontecer. Deus deixará acontecer. Então, ele me concede algo, eu vou administrar isso, e se alguma coisa acontecer, não der certo, não sair direitinho como eu queria, eu tenho que entender que esse sofrimento também será importante para mim. Porque eu cresço com a dor, com as dificuldades, com os obstáculos. Então, Deus, muitas vezes, deixará acontecer para que eu possa crescer. Porque, às vezes, a gente diz assim, Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Deixou para que eu pudesse crescer. Para que eu pudesse adquirir experiência. Então, em toda a caminhada que nós realizamos, há obstáculos. E como Deus me deu a razão e a inteligência, é que eu utilize essa minha inteligência para vencer os obstáculos.
Então, a gente não pode ver o sofrimento sempre como algo ruim. Não. Muitas vezes ele é necessário para a minha vida futura. Opa, desculpe aqui. Ele deixou... Deixa eu ver, eu vou compartilhar. Não sei o que aconteceu aqui, gente. Espera aí um instantinho. Fechou aqui. Espera aí. Não sei compartilhar. Meu Deus. Espera aí um instantinho, gente. Eu já vou aí. Aqui. Denise, vocês estão vendo? Sim, Então, está na eficácia da fé, isso. houve um probleminha aqui, mas já voltou. Vamos ver aqui. Ok. Vocês estão vendo aqui, aconteceu uma coisinha aqui, mas vamos lá. O que Deus concede sempre é a coragem, a paciência e a resignação. Então, Deus nos concede isso. A coragem, a paciência e a resignação. Além da nossa razão e inteligência. E, a partir daí, eu vou administrando a minha vida, a minha realidade. E com esses instrumentos, que é a coragem, a paciência, a resignação, a razão e a inteligência, eu realizo a minha caminhada. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. Está lá escrito, ó, ajuda-te que o céu te ajudará. Tá? Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Importantíssimo isso. Já que Deus nos concede instrumentos com resignação, paciência, razão e inteligência, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar aguardando que tudo caia do alto. Não é? Ele não ajuda, ele não assiste, porém, os que tudo esperam, né, por um socorro estranho, sem fazer o uso das suas faculdades, das faculdades que possui. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Já que ele nos concedeu, né? Não podemos ficar como um homem perdido no deserto. O que muitas vezes nós queremos é o quê? Como está aqui no Evangelho. É ser socorrido por um milagre sem despender o mínimo esforço. É a lei do deixa para lá, deixa a vida me levar. Não. Deus nos concedeu, né, faculdades para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, para que a gente possa brilhar. Jesus falou, deixai brilhar a vossa luz. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Nós precisamos ter fé nisso. Daí a eficácia da fé. Né? Além da eficácia da fé, a eficácia da fé. Acreditar, ter fé. Acreditar no que Jesus nos ensinou. Eu trouxe aqui uma oração, uma prece, resumindo tudo isso que nós estudamos. Isso está na Revista Espírita, de Allan Kardec. E é uma prece lindíssima, de Fénelon. A prece. E Fénelon diz assim, tempestade das paixões humanas. Olha só, tempestade das paixões humanas. Abafador dos bons sentimentos, dos quais
Todos os espíritos encarnados têm, no fundo da consciência, uma vaga intuição. Quem acalma a vossa fúria? É a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio esconde os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. Ele está falando da tempestade das paixões humanas. Quem acalma a vossa fúria? Quem acalma a fúria dessa tempestade? E aí Fernando nos diz, é a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio esconde os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. O dique que lhes opondes pela prece está construído pela pedra e o cimento mais duro. O dique que lhes opondes o quê? As tempestades, a esse oceano que esconde tantos monstros. Então, o dique que nós devemos construir, que nós devemos opor a isso pela prece, esse dique está construído pela pedra e o cimento mais duro. E em sua impossibilidade de transpô-lo, vem se consumir em vão esforços. Quem quer transpor esse dique? Essa tempestade das paixões humanas. Ela quer transpor esse dique, que é a prece. E aí, como ela não consegue, ela vem se consumir em vãos esforços contra ele e retornam sanguinolentos e confundidos para o fundo dos abismos, nos oceanos. Continua Fênelon. Ó prece de coração, oração em secreto, invocação incessante da criatura ao Criador. Se conhecesse a tua força, quantos corações afastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento de cair? Então, ele mostra aqui que nós não conhecemos a força da fé, da oração, da prece sincera, como nos ensinou Jesus. Que a nossa prece seja sincera, feita com fé. Se nós a conhecêssemos, quantos dos nossos corações afastados pela fraqueza teriam recorrido a ela no momento de cair? Tu és o precioso antídoto, ó prece, que cura as feridas, quase sempre mortais, que a matéria faz ao espírito, fazendo correr em suas veias o veneno de suas sensações brutais. Mas quanto é restrito o número daqueles que oram bem? Com poucos sabem orar. Credes que depois de terdes consagrado uma grande parte de vosso tempo recitando as fórmulas que aprendestes ou a lê-las em vossos livros, tendes muito mérito de Deus? Porque muitas vezes nós fazemos o quê? Aquelas orações decoradas há milênios, né? Recitamos fórmulas, fazemos aquelas preces formais, quadradinhas, quando esquecemos que a oração é uma conversa com Deus. É o famoso DDD, descarga direta para Deus. É abrir o nosso coração para Deus. Lembra? Jesus, Zé está aqui com simplicidade. E Fernando pergunta, será que
depois de termos consagrado uma grande parte do nosso tempo recitando essas fórmulas que aprendemos nos livros, nós temos muito mérito de Deus? Desenganai-vos, diz Fenelon. A boa prece é aquela que parte do coração. Não é difusa, não precisa de muitas palavras, de coisas muito complexas. Somente de tempos em tempos ela deixa escapar em aspirações para Deus seu grito, ou de aflição, ou de perdão, para implorar-lhe vir em nosso socorro. E os bons espíritos a levam aos pés do Pai justo e eterno. Não é? Então, que a gente aprenda a orar como ensinou Jesus. E esse incenso é para ele de agradável odor, porque ele percebe que a oração vem de um coração que está se purificando e de um espírito, de uma pessoa que está se esforçando por se melhorar. Ainda não é perfeita, está longe disso, mas está realmente fazendo aquele esforço para se melhorar. E essa prece é agradável a Deus. Então, ele os envia, as legiões de anjos, para fortificar aqueles que pedem muito contra o espírito do mal. E onde está instalado, encastelado esse espírito do mal? Em nós mesmos, porque essa é a grande batalha que nós temos que travar. É a batalha buscando alcançar a nossa renovação moral, porque nós somos os nossos maiores adversários. Tornam-se fortes como os rochedos inabaláveis. Vem-se quebrar contra eles as vagas das paixões humanas. E como se alegram nesta luta, que deve lhes encher de mérito, é a luta contra as nossas paixões vis, contra os nossos vícios. Constrói como Alcione seu ninho no meio das tempestades. Então, linda, linda, estava na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec. Linda essa prece de Fenelon, nos ensinando, né, como orar, nos ensinando a entender como a importância da prece. Então, que todos nós possamos, né? Depois eu vou procurar direitinho, ver o mês, o ano, que Fenelon escreveu essa prece, né? Para que a gente possa lê-la novamente. É uma poesia que Fenelon escreve falando da importância da prece. Como nos ensinou Jesus. E assim, nós devemos aprender a orar. Esquecendo aquelas fórmulas batidas, né? Que muitas vezes nós recitamos sem nem mesmo analisar o sentido das palavras. Que aprendamos, como diz o Evangelho, a orar em secreto, sem precisar de muitas palavras, abrindo o nosso coração com toda a sinceridade ao Senhor, mas não esquecendo o principal. Antes de elevar o nosso pensamento ao Senhor, analise e verifica se existe alguém a quem você não deseja todo o bem do mundo. Se existe alguém a quem você não tem muitos bons sentimentos. Então, busca se reconciliar, perdoar aquele que você acredita ser o adversário. Aí sim, você faz a tua prece e Deus irá nos atender de acordo com o seu conhecimento, com a sua bondade.
nos dando aquilo que realmente nós precisamos para sermos verdadeiramente felizes. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva, que possamos sempre continuar encontrando nesse Evangelho do Senhor a nossa bússola, que irá nos encaminhar sem erros, sem desvios, para próximo do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Rose, por essas reflexões. Realmente, os assuntos aqui se interlaçam com os estudos, nos trazendo grande certeza de que a gente não está sozinho nunca. E que tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Pai, Ele nos atende, dependendo do nosso merecimento, né? Então, vamos pedir ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de agradecimento, porque muito temos a agradecer ao nosso Pai. Obrigada. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo, né, de todas as horas, aqui estamos, então, encerrando mais um dia de trabalho. Só temos a agradecer esse momento, um momento de paz, um momento de estudo, um momento em que procuramos nos alcançar mais e mais junto ao nosso Mestre, junto ao nosso Pai, trazendo-nos assim serenidade, trazendo-nos equilíbrio. Fortaleça-nos, Senhor, nos nossos sentimentos, para que possamos ter um bom momento, para que tenhamos paz, para que tenhamos a alegria necessária a nos conduzir em nossa jornada. Muita paz, muita luz, e que a nossa prece venha a ser plena em harmonia, plena em necessidade, alcançando todos aqueles pontos que sejam fundamentais para evoluirmos de modo sereno. Muita paz, Senhor, muita luz. E humildemente só temos a advogar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, tá? Então, meus irmãos, agradeço a presença de todos. Obrigado, Denise, Carmen, Verinha, Alberto, Marinês, Márcia, Ana Constantino. Agradecemos a Deus, né, por estarmos juntos aqui, continuando na nossa caminhada e nos esforçando por melhorar cada vez mais. Então, Boa noite. Obrigado, Carlos Dolores, também, está sempre ouvindo. Obrigado pela companhia. Que Deus nos abençoe. Que a gente continue firme aí. Bom descanso a todos. Gratidão, amigas. Obrigado. Gratidão, foi muito bom. Um Beijo. beijo, um bom. Beijo para todas. Boa noite para todos. E amanhã estaremos aqui, continuando os nossos estudos. Fiquem com Deus Deus, que Deus nos abençoe. Vou interromper aqui a gravação para todos, tá?